Os irmãos sabem que nesse afastamento, é claro que a nossa fé não depende apenas de virmos à igreja. A minha não deve depender apenas dos momentos que nós estamos dentro do templo. A nossa comunhão ela tem que ser a cada dia, com Deus, de manhã, à tarde, à noite, sempre tendo a comunhão com Deus, sempre se comunicando com o Senhor, falando com Ele através da oração, ouvindo o que Ele tem a falar conosco através da sua palavra. Mas é fato que, eu não sou professor de física, nós temos aqui o Ricardo Peixoto, ele pode até me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas eu acredito que deve ter alguma lei da física que fala que um objeto ele é mais rápido esfriar do que aquecer. Posso estar errado, depende do material, não sei, mas com relação à nossa fé, nós corremos um risco muito sério de permitir que a nossa fé se relaxe, muitas vezes quando nós não vimos aqui ao templo. Eu espero que isso não esteja acontecendo com você e comigo. Nesta manhã eu gostaria de convidá-los a fazer uma análise de como que nós estamos com relação a uma das doutrinas, um dos pilares da nossa fé adventista. Todos nós adventistas, nós cremos que nós reconhecemos, na verdade, que o sábado é um sinal distintivo da lealdade a Deus. De acordo com Ezequiel, no capítulo 20, verso 12 e 20, também em Êxodo, capítulo 31, verso 13 e 17, lá a Bíblia fala que o sábado é um sinal entre nós, o povo de Deus, e Deus. E nessa manhã eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos de como que tem sido a minha e a sua observância do dia de sábado nesses tempos de pandemia. Porque, como eu disse, é muito fácil a gente relaxar e acreditar ou levar a vida como se o sábado fosse um dia comum. Eu espero que isso não esteja sendo o seu pensamento nesta manhã e durante todos esses dias de pandemia, mas mesmo fora do templo, que eu e você possamos ainda considerar o sábado como um sinal entre Deus e o seu povo, entre nós e Deus. E a Bíblia tem alguns princípios para nós relembrarmos de como nós devemos observar o dia do Senhor. Eu gostaria de colocar na tela aqui o primeiro texto que você conhece, está lá em Isaías, capítulo 58, verso 13 ao 14. O profeta Isaías escreveu isso há muito tempo, 2.500 anos atrás. Esse texto está preservado para cada um de nós, que vale como reflexão nesta manhã para a gente pensar um pouquinho sobre como nós temos observado o dia do Senhor. E lá o profeta Isaías descreveu o seguinte: se nós desviarmos o pé do sábado, de profanar, o dia do sábado, e deixar de fazermos a nossa vontade no meu santo dia, no santo dia do Senhor, se ao sábado nós chamarmos deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, se nós o honrarmos não seguindo os nossos caminhos, mas nem pretendendo fazer a nossa própria vontade, nem falarmos as nossas próprias palavras, então nós vamos nos deleitar no Senhor, e Deus promete que Ele vai nos fazer cavalgar sobre as alturas da terra, ou seja, as bênçãos sem medida, e vai nos sustentar com a herança do nosso pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Essa promessa está registrada na palavra de Deus, como você está vendo na tela, Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Esse verso é um conselho, e ele também é uma promessa para mim e para você. Há a possibilidade de eu e de você, mesmo sendo adventista, desviarmos os nossos pensamentos, desviar o nosso proceder com relação à santidade do sábado. Afinal, nós somos pecadores, mas é importante que eu e você, mesmo estando afastados do templo, nós devemos ter a consciência de que a nossa comunhão ela não depende do templo. É importante a gente ter a consciência de que, mesmo afastados do templo, nós precisamos zelar por uma fiel observância do sábado. É claro que o comentário bíblico adventista, quando ele comenta sobre Isaías 58, verso 13 e 14, o comentário bíblico adventista fala que nunca foi o propósito de Deus, presta atenção, nunca foi o propósito de Deus que o sábado fosse um fim em si mesmo. Mas antes, o sábado foi um meio pelo qual o homem pudesse conhecer melhor o caráter e os propósitos do seu Criador.
O sábado não é um fim em si mesmo, mas nós, como adventistas do sétimo dia, nós carregamos esse nome na nossa identidade do sétimo dia. Nós temos que ser exemplos de pessoas que têm prazer ao chegar o dia do Senhor. E a divisão sul-americana, que é como podemos dizer, a organização da nossa igreja aqui para a América do Sul, ela preparou um documento que está publicado na internet, que me chamou a atenção, alguns pontos que eu e você não devemos nos esquecer com relação à fiel observância do sábado. Está publicado no site adventistas.org e eu queria colocar para vocês no PowerPoint. Deixe-me ver aqui se eu consigo usar o aparelho. Exatamente. Eu queria colocar alguns pontos aqui para relembrar, porque eu sei que nessa pandemia, nossa igreja aqui de Cotia Central tem sido muito abençoada. Algumas pessoas decidiram entregar o coração a Deus e manifestaram isso através do batismo. Tivemos já um batismo, na verdade 2 batismos nós tivemos aqui, mesmo na pandemia, e nós tivemos batismo também no programa que teve dos desbravadores, ou dos desbravadores. 15 pessoas, o pastor está aqui presente, o pastor Jari já me informou, 15 pessoas se batizaram aqui na nossa igreja. Louvado seja Deus. E por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que estão aceitando a Cristo e são pessoas novas, bebezinhos na fé. Mas eu queria falar para você que é bebezinho na fé, que se batizou esse ano, e louvado seja Deus, porque tem irmãos que se batizaram e estão até ajudando a gente aqui na equipe de transmissão. Louvado seja o Senhor, desenvolvendo os seus talentos para a honra e glória do Senhor. Mas você que já tem seus 20, 30, 40, 50 anos de adventista, nunca é tarde para aprender, reaprender quais são os princípios que nós devemos observar, né, na observância do sábado. Primeiro que o documento escrito aí pelos nossos líderes da igreja diz que a verdadeira observância do sábado ela se fundamenta em uma vida santificada pela graça de Cristo. Ou seja, nós que entendemos que o sábado é o dia do Senhor, nós devemos observar ele com a comunhão, mediante a comunhão, sem formalidades. Nós devemos... Ellen White chegou a escrever no livro Desejado de Todas as Nações que a fim de santificar o sábado, os homens precisam ser santos. E nesse sentido de ser santos, não quer dizer de sem pecado. Aqui significa de você se separar. Você considerar o sábado um dia especial, não é um dia como outro dia qualquer. Um outro ponto, que isso está em Desejado de Todas as Nações, na página 283. Um outro ponto muito importante para a gente não esquecer, que eu queria colocar na tela, e hoje não vai ser um sermão, vai ser mais uma reflexão para mim e para você nesta manhã, nos fala que o sábado tem a ver com crescimento espiritual. Olha só, Ellen White mesmo no livro Testemunhos para a Igreja fala que o sábado é um elo de ouro que nos une a Deus. O sábado, na verdade, não é a gente que guarda o sábado é que nos guarda. É ele, o tempo do sábado, ele nos dá a oportunidade de a gente separar dos afazeres diários e nos termos mais comunhão com Deus. Certamente nós temos mais comunhão com Deus, e essa é a oportunidade que a gente tem no sábado, mais comunhão com Deus no dia de sábado, que nós temos mais horas dedicadas a Ele, do que durante a semana, que a gente tem que lutar pela sobrevivência. O sábado provê um contato mais próximo de Deus. Como tal, nós não devemos permitir que outras atividades, por mais nobres que sejam, enfraqueçam a nossa comunhão com Deus nesse dia. Então, é preciso que você se policie, nos policiemos, para que outras atividades, por mais boas que sejam, comunhão com Deus. Outro ponto muito importante, você já sabe, você é adventista, sabe, mas é muito importante a gente não se relaxar nesse ponto, na questão da preparação para o sábado. A Bíblia é bem clara que o sábado, ele começa do pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. E essa preparação ela deve ser antes do pôr do sol. As atividades seculares elas devem ser interrompidas antes do pôr do sol. A nossa casa, ela deve estar limpa e arrumada. As roupas, elas devem estar lavadas, elas devem estar passadas. Os alimentos devem estar devidamente providenciados e os membros da família já prontos. Essas são recomendações que são nos colocadas para que a gente possa separar o sábado como um dia especial. Eu sei que, por exemplo, muitas pessoas que moram aqui em Cotia trabalham em São Paulo e é difícil. Eu mesmo fui para São Paulo nessa semana, vim de ônibus para cá, e é difícil você, nesse trânsito da Raposo, principalmente quem na sexta-feira, é muito difícil. É um desafio, e eu sei que Deus entende isso. Mas, na medida do possível, no que depender de você, faça a sua parte para chegar a tempo.
na medida do possível. Um ponto importante também que eu queria colocar aqui, do documento nos fala sobre o início e término do sábado. O sábado é um dia especial, de especial comunhão com Deus. E ele deve ser iniciado e terminado com breves e atrativos cultos do pôr do sol. Mesmo que você more sozinho, mesmo que você seja o único adventista, você deveria fazer o seu culto com Deus. Feche a sua porta no quarto lá da sua casa, faça uma comunhão, se possível, cante um hino, né? Faça a sua comunhão com Deus, não deixe passar em branco o sábado quando ele chega, para que ele não se torne um dia comum. E quem tem filhos sabe da importância de você reuni-los como família, né? E fazer breves, ou seja, rápidos e atrativos cultos. Não é uma vigília para fazer, né? E a orientação que nós temos é que nessas ocasiões é oportuno cantar alguns hinos, ler uma passagem bíblica, seguida de comentários pertinentes e expressar gratidão a Deus em oração. Isso ao começar o sábado e ao terminar. Tem feito você isso? Ou tem sido isso, né, tá uma correria que você tem esquecido de separar um tempo para ter uma comunhão com Deus, um culto de pôr do sol no sábado e depois na finalização do sábado? Outra recomendação da igreja é a respeito das pessoas que estão sob a nossa influência. É possível que você, de repente, tenha empregados, empregadas, e a orientação é bem clara no quarto mandamento da lei de Deus. Fala que o quarto mandamento, ela orienta aqui no sábado todas as pessoas que estão sob a nossa influência das atividades seculares. Os demais membros, isso implica que os demais membros da família, bem como os empregados e hóspedes, que também sejam estimulados a observar o sábado. Um outro ponto importante é o espírito de comunhão. E isso é algo individual, que depende de mim e de você, da minha e da sua comunhão com Deus. Como dia por excelência de comunhão com Deus, o sábado deve se caracterizar por um prazeroso e alegre compromisso com as prioridades espirituais, com momentos especiais de leitura da Bíblia, de oração e, se possível, de contato com a natureza. Esse é um ponto muito importante, se possível, de contato com a natureza, porque Ellen White mesmo, ela nos recomenda, nas tardes de sábado, assim que possível, a gente sair à natureza e contemplar as belezas do Criador, né? E esse compromisso, ele deverá ser mantido na escolha dos assuntos também. É importante a gente se policiar com relação aos assuntos, né? Porque muitas vezes a gente encontra um irmão, uma irmã, agora não, né? Quando nós estamos na pandemia, mas eu sei que isso é normal, a gente se encontrar na igreja e a gente acaba falando de coisas antes ao sábado, né? O carro que a gente comprou, a roupa que a gente comprou, a casa que a gente está querendo comprar. São assuntos maravilhosos, é bom a gente comemorar conquistas. Louvado seja Deus porque a gente conquista isso, mas no sábado não é adequado, né, falar com isso. Fale com o irmão no domingo, né, após o pôr do sol, durante a semana, né, comemore com ele, mas às vezes a gente se empolga com assuntos que não são pertinentes ao dia de sábado. É importante a gente se policiar, né? Um outro ponto, a recomendação da igreja é que não esqueçamos de nos reunir na igreja, né? A Bíblia fala que, lá em Hebreus 10, 25, que nós devemos não deixar de nos congregar no templo, né? Portanto, as programações e as atividades regulares da igreja, elas devem ter precedência sobre outros compromissos pessoais e sociais, né? Mesmo que sejam pertinentes para o sábado. Por exemplo, uma ação interessante para fazer no sábado, por exemplo, não só no sábado, mas durante a semana, é a doação de sangue. Mas nós como igreja não podemos, assim, vamos organizar aqui o pessoal, não vamos no culto sábado de manhã porque a gente vai doar sangue no hospital. Podemos fazer isso num outro horário, né? Por quê? Porque nós precisamos zelar pelas reuniões da igreja também, que são importantes para o nosso crescimento espiritual e da nossa família. Outro ponto importante sobre casamentos e festas, é outra recomendação da igreja sobre casamentos e festas, né? Às vezes não, antes de falar de às vezes, sobre a orientação que a igreja nos coloca, é que os casamentos eles não devem ser feitos no sábado. O adventista não faz casamento no sábado por conta da santidade do sábado, e também nem no sábado à noite. E por que não no sábado à noite? A recomendação, veja só, o convite para os interesses no sábado indica que os casamentos e as festas, incluindo seus devidos preparativos, eles devem ser realizados fora desse período sagrado. Casamentos e algumas festas mais suntuosas não devem ser planejadas para os sábados à noite. Por quê? Pois seus preparativos envolvem expectativas e atividades não condizentes com o espírito de comunhão com Deus. Eu sei porque eu já participei de festas de sábado à noite, e você está ali no sábado à tarde, muitas vezes esperando o pôr do sol passar, porque você tem que se organizar,
se arrumar, né, para poder ali comparecer àquela festa de sábado à noite, e você acaba ali naquela tarde de sábado perdendo o espírito de comunhão de sábado. Então, é importante a gente se policiar com relação a isso também. Um outro ponto a respeito da mídia secular. A mídia secular, ela faz parte hoje da nossa vida, a internet, por exemplo, né, televisão, e a recomendação da nossa igreja é que a mídia secular, em todas as formas, elas devem ser deixadas de lado durante as horas do sábado, para que esse, rompendo com a rotina da vida, possa ser um dia deleitoso e santo para nós. Imagina você no sábado aqui, na igreja ou em casa, aí você começa a assistir o noticiário e ver tragédia que aconteceu no mundo, né? Não é que a gente tem que tapar o sol com a peneira, mas desvia a nossa atenção das coisas espirituais. Né? Então é importante que eu até penso que a gente deveria até deixar um pouco o Facebook, sabe? Ficar ali vendo o Facebook ali o dia inteiro, na tarde de sábado. Acho que a gente deveria repensar um pouquinho essa questão. Tenho procurado fazer isso. E deixo o sábado, nem estou nem colocando mais Feliz Sábado lá no Facebook, sempre coloquei, para não ficar incentivando os irmãos ali a estar no Facebook, pelo menos ali curtindo a minha publicação. Mas é um tempo que você poderia estar com sua família, é um tempo que você poderia estar lendo um livro na tarde de sábado, de repente indo a um parque, quando eles voltarem, que está fechado, se não me engano ainda, por conta da pandemia, aqui em Cotia, em São Paulo. Mas não é interessante a gente não é adequado, né, a gente estar assistindo mídias no dia de sábado. Com relação a esportes e lazer, também é muito importante a gente lembrar, né? Por mais que as atividades de esportes e lazer sejam boas, benéficas para o nosso corpo, atividades físicas, elas não são condizentes com a observância do sábado também, porque elas desviam a mente das questões espirituais. Um outro ponto importante também respeita das horas de sono, né? Às vezes nós temos um costume de dormir tarde na sexta-feira também, como durante toda a semana. E aí chega no sábado, vem aquela tentação, né? Puxa vida, acordei de manhã toda semana, e agora o sábado, eu acho que eu vou esticar um pouquinho, né, na cama. Mas veja só, a recomendação, a Bíblia define o sábado como um dia de repouso solene, né? E não como um dia de recuperar o atrasado da semana. Ricas bênçãos, olha, presta atenção, livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, na página 170, Conselhos sobre a Escola Sabatina, nos diz o seguinte: ricas bênçãos advirão de levantar cedo no sábado, dedicando esse dia ao serviço do Senhor. Então, uma recomendação importante é que na sexta-feira à noite a gente procure dormir mais cedo do que os outros dias da semana, para que a gente consiga descansar, repousar, e no sábado de manhã, logo cedo, a gente possa se despertar, nos preparar para adorar ao Criador. Então, é uma recomendação muito importante com relação às horas do sono. Com relação a viagens, meus queridos, a igreja também recomenda a realização de viagens por questão de trabalho ou de interesses particulares é imprópria para o sábado. Existem, porém, ocasiões excepcionais em que se torna necessário viajar no sábado para atender a algum compromisso, né, religioso ou possível. Nós devemos nos preparar antes, incluindo a compra das passagens, que não devem ser feitas no sábado, a menos que seja uma emergência, né? E o abastecimento do combustível também, né? Você tem a semana inteira para abastecer o combustível do seu veículo, né? E aí você deixa passar, e aí, eu lembrei agora. E aí você vai no posto de gasolina no sábado, né? Isso é negligência. Temos que tomar esse devido cuidado, né? Afinal, nós estamos falando de questão importante, né, da santidade do sábado. Um outro ponto que isso eu acho interessante aqui na nossa igreja, nos acampamentos que eu tenho participei, nunca participei de um Campori Desbravadores, mas eu imagino que seja assim, o cuidado, né, que a igreja tem nas excursões e acampamentos de cuidar, de zelar pela questão da santidade do sábado, né, nas horas do sábado. Veja só, a realização de excursões e acampamentos pode promover a socialização cristã. É muito bom fazer excursões como igreja e acampamentos, muito bom mesmo. Mas os organizadores e demais participantes devem chegar ao devido local antes do início do sábado e montar sua estrutura, incluindo as barracas, de modo que o santo dia deve ser observado segundo o mandamento. Além disso, as atividades durante as horas do sábado devem ser condizentes com o Espírito Sagrado desse dia. Eu já participei de muitos acampamentos na minha vida, nesse tempo que eu tenho de adventista, e era uma tentação muito grande estar naquele sábado à tarde, ver aquela piscina ali, né?
chamando, convidando a gente, mas a gente sempre teve, né, o respeito em saber que não deveria pular na piscina, por exemplo, num dia de sábado. Por que não? No calor daquele, por que não? Porque o sábado é um dia especial, é um dia de adoração ao Criador. Então, todos nós no acampamento sempre respeitávamos, né, e aí quando dava o pôr do sol, fazia o culto, aí todo mundo entrava, né, na piscina. Mas isso é um respeito que nós temos que ter com as horas do sábado, né? Então, essa é uma outra recomendação. Outra recomendação muito importante também é com relação a restaurantes de alimentação, meus irmãos. A recomendação que a igreja nos coloca com relação ao alimento é que o alimento ele deve ser preparado com a devida antecedência. Não é desaconselhado a gente aquecer o alimento no dia de sábado, mas a preparação dele deve ser antes. E também ele significa que ele deve ser comprado, o alimento que a gente vai ingerir no dia de sábado, ele deve ser comprado antes do sábado começar. E a frequência a restaurantes comerciais nesse dia também deve ser evitada, né? Achar que vou num restaurante, vou numa churrascaria, né? Aqueles que ainda comem carne, né? Eu vou num restaurante vegetariano que abre de sábado e dia comum, não, né? Nós devemos zelar por isso, porque a Bíblia fala lá em Êxodo 16 que o maná ele caía em dobro na sexta-feira para que os israelitas não precisassem colher no dia do Senhor. Eu queria passar para vocês, mas decidi não passar um vídeo de uma turista brasileira que há 2 anos atrás ela foi conhecer Israel e quando ela chegou no sábado lá em Jerusalém, ela ficou espantada em ver que os judeus guardavam o sábado. Talvez ela não tivesse conhecimento, ela ficou impressionada com aquilo. E ela percebeu que lá, até o guia turístico dela explicou que no sábado, os judeus no hotel, ela estava hospedada no hotel, eles prepararam o alimento na sexta-feira, então ela comeu um omelete na manhã daquele sábado, e o omelete estava gostoso, tipo assim, não estava com cara de coisa já vencida, né? Como que fala a palavra? Bom, esqueci, mas estava fresco ainda. É a bênção do Senhor, meus queridos. E ela ficou impressionada com isso, né? Ali passeando em Jerusalém, só os turistas que estavam andando, porque o pessoal estava na sinagoga lá, respeitando o dia do Senhor, de um pôr do sol a outro. E ela ficou assim impressionada, porque o alimento não faltou lá, mas já tinha sido preparado na sexta-feira, e um pessoal em sistema de rodízio estava, né, deixa ali para eles se servir, os hóspedes, que não são judeus. Então, esse é um ponto importante para nós lembrarmos, e serve de exemplo para mim e para você também. Com relação a medicamentos, meus queridos, quem de nós não ficamos doentes, né? Mas há uma recomendação muito importante da igreja para mim e para você nesta manhã. A compra de medicamentos durante o sábado é aceitável em situações emergenciais e imprópria, quando a pessoa já os necessitava e acabou postergando sua compra para esse dia. Você sabe que você precisa comprar esse medicamento, aí você vai empurrando durante a semana, aí chega no sábado, você compra como se fosse um dia qualquer. Aí isso é inadequado. Agora, se é uma emergência, surgiu ali no momento, é o dia de sábado, não há problema nenhum de você comprar ali o seu medicamento no dia de sábado, porque é uma emergência. Para você que está na fase escolar, que está estudando, lutando aí para a sua vida profissional, há umas recomendações muito importantes também sobre estágios, sobre práticas escolares. O 4º mandamento da lei de Deus, ela desabona a realização de atividades seculares no sábado, que gerem lucro ou benefício material. Envolvidos em tais atividades estão os programas de planejamento e preparo para a vida profissional, incluindo a frequência das aulas e a participação em estágios, simpósios, seminários e palestras de cunho profissional. Concursos públicos, exames seletivos. Não é recomendado a gente participar disso, mas, puxa vida, é um sábado só, ninguém vai ver, é um simpósio importante para a minha carreira. Meus queridos, tudo isso que nós vamos, a carreira profissional vai passar. A gente não pode trocar algo que é passageiro por algo que é eterno, mas é um sábado só. Nós temos 52 sábados no ano, um sábado só Deus perdoa. Não é assim que funciona, né, com relação à sua comunhão com Deus. Precisamos tomar cuidado com isso. E aqui tem uma recomendação também, se bem que agora aqui no Brasil o Enem não tem mais de sábado, né? Louvado seja Deus, né? E que agora o Enem é aos domingos, né? 2 domingos. Não sei agora, na época de pandemia, mas teve um tempo aí que os adventistas tinham que ficar reclusos, né, no sábado. E aí tem a orientação da igreja para esse momento, né? Em casos de confinamento, para a prestação de exames após o término do sábado,
as horas desse dia devem ser gastas em atividades espirituais, né? Então, vários adventistas foram provados nessa questão do Enem. Um outro ponto importante também, talvez polêmica, mas vai muito da tua comunhão com o teu Criador, é com relação à escolha e exercício da profissão. Se a gente analisar friamente, meus queridos, você quer ser um bom adventista do sétimo dia, você vai entender que existem algumas profissões que não são recomendadas para adventista do sétimo dia, por conta da dificuldade em observar o dia do Senhor. Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, motorista de ônibus, né? Complicado, né? Você ter o sábado livre. Nós podemos dizer também seguranças, vigilantes. Você pode também colocar policiais, ser um militar das Forças Armadas. Tem jovens que têm esses sonhos, mas minha esposa, por exemplo, um dia ela abriu aqui para mim Minha esposa, alguns sabem que ela foi apresentadora de TV do Novo Tempo, lá no país dela, na Ucrânia, mas uma vez ela falou para mim que ela gostaria de ser vendedora em lojas de lustres, né? E aí, assim, que ela fica fascinada com os lustres, ela é apaixonada por aqueles lustres, a maioria é caríssimo, viu, gente? Mas ela fica apaixonada aquelas luzes, mas talvez é porque o significado do sobrenome dela é luz, né? Na língua dela, significa luz. Mas vendedor de lustres é complicado, né? Loja não abrir dia de sábado, né? Então, vendedores é complicado, né? De loja, de shoppings. São profissões que para o adventista não é adequado, porque há muita dificuldade, né, de ter o sábado livre. Então, você, muitas vezes, como um jovem, que está aí procurando, escolhendo uma profissão, você tem que pensar e muitas vezes abrir mão de sonhos, né? Se você quer realmente ser um fiel observador do sábado, né? E olha só a orientação. A estrutura da sociedade em prol nem sempre favorece a observância do sábado, né? E acaba disponibilizando profissões e atividades que, embora sejam dignas, dificultam sua prática, né? Os adventistas do sétimo dia devem escolher exercer profissões condizentes com a devida observância do sábado, né? Somos advertidos de que se alguém, por amor ao lucro, consente em que o negócio em que tem interesses seja atendido ao sábado, pelo sócio incrédulo, esse alguém é tão culpado quanto o incrédulo e tem o dever de dissolver a sociedade, por mais que perca por assim proceder. Aqui é uma recomendação para você que é sócio de uma empresa, sócio de uma pessoa que não é adventista, né? Se ele não quer respeitar as horas sagradas do sábado no negócio que você tem, a recomendação do livro Evangelismo é que você dissolva a sociedade, mesmo que você perca com isso, né? Tenha prejuízo com isso. Com relação a instituições e serviços básicos, nós já estamos terminando. A orientação é de nós não fazermos nenhum trabalho durante o sábado, Êxodo 20, verso 10. Né? Ela indica que os observadores do sábado devem se abster de trabalhar nesse dia, mesmo em instituições seculares e serviços básicos. E as instituições da igreja, que não podem fechar os sábados, incluindo os internatos adventistas, né, devem ser operados nesse dia num regime de rodízio, né? Mesmo nas instituições adventistas que não podem fechar, por exemplo, como as universidades, associações, né, a orientação é que as pessoas que trabalham lá no dia de sábado, elas devem trabalhar no regime de rodízio para que as pessoas tenham a oportunidade também de estar com a sua família, adorando ao Criador no templo, né? Isso é muito importante. E com relação aí aos projetos assistenciais, é muito importante fazer o bem ao sábado. A Bíblia fala, né, o próprio Cristo mesmo disse lá em Mateus 22:12, que é lícito fazer bem aos sábados, né? Isso significa que toda atividade secular, ela deve ser suspensa, mas as obras de misericórdia, de beneficência, elas estão em harmonia com o propósito do Senhor. Elas não devem ser limitadas a tempo, lugar. Sempre é momento, sempre é hora de fazer o bem, né? Aliviar os aflitos, confortar os tristes. É um trabalho de amor que faz honrar o dia de Deus, faz honrar o Senhor quando você faz atividades e amor ao próximo. Isso está lá no livro do Espírito de Profecia, Beneficência Social, página 77. Portanto, é lícito nas horas sagradas do sábado, né, nós visitarmos enfermos, viúvas, órfãos, encarcerados, compartilhar uma refeição. Ações sociais que podem ser realizadas não devem
tomar as horas sagradas do sábado. Então, uma orientação muito importante, respeitando o que o próprio Cristo disse, que é lícito nós fazermos bem aos sábados, né? Um outro ponto importante sobre atividades missionárias, né? O apóstolo Paulo, ele sempre usava o sábado para visitar os judeus, porque ele sabia que eles estavam nas sinagogas, e lá ele fazia o seu trabalho missionário junto aos judeus. E isso você pode ver no livro de Atos, no capítulo 18, no capítulo 17 também. Paulo tinha esse bom costume. E nós demonstramos, né, a importância de se reservar um tempo especial nesse dia de sábado para atividades missionárias. Isso é muito importante, meus queridos. Sempre que possível, e aí é uma recomendação da igreja, sempre que possível, os membros da família, eles devem participar juntos dessas atividades. Para quê? Para desfrutar a socialização cristã e desenvolver o gosto pelo cumprimento da missão evangelística. Isso é muito importante, né? Sempre que possível levar o filho, você que tem filho, né? Para que ele possa desenvolver o gosto pela atividade missionária, socializar com as outras pessoas, isso é muito importante. É claro que também a gente não pode ir para o outro extremo e achar que a gente deve fazer atividade missionária só no dia do sábado, né? Não. Você pode, no seu trabalho, durante a semana, ser um bom testemunho ali no seu trabalho, na escola, né? Se possível, entregar uma literatura para o seu próximo, né? Ou não podemos concentrar os nossos esforços missionários somente no dia de sábado, porque senão o sábado ele pode se tornar um fardo para você. E a recomendação da Bíblia, de Isaías 58, verso 13 e 14, é que eu e você consideremos o sábado um dia prazeroso, alegre, por estarmos na presença de Deus, por estarmos servindo ao Senhor. E um convite final para mim e para você nesta manhã, meus queridos, reflexão. Nós que temos o sétimo dia como identidade, nós somos os adventistas do sétimo dia, cremos que o sábado continua em vigor, e a recomendação é que nós devemos seguir o exemplo de Deus de descansar no sétimo dia da semana da criação, né? De modo que o sábado seja para cada um de nós um sinal externo, um sinal exterior da graça de Deus que está em nossa vida, no nosso coração, né? E um canal de suas incontáveis bênçãos. Como tem sido o seu sábado, meu querido? O sábado para você tem sido um dia de alegria, um dia de esperança, um dia de bênção, um dia de prazer por estar na presença do Senhor? Que Deus abençoe você nesta manhã. Que cada um de nós possamos, através dessa mensagem, resgatar o verdadeiro sentido do sábado, que não é um fim em si mesmo. O propósito do sábado foi feito para que a gente possa compreender mais, lembrar que nós fomos criados, que nós não somos, né, algo do nada, foi criado do nada. Não, nós somos criados com um propósito. Nós servimos a um Deus criador, um Deus que nos salvou. Que Deus abençoe você, que você tenha um sábado maravilhoso na presença do Senhor e que a cada sábado que chegue possa ser um sábado de bênção na minha e na tua vida. Esse é o meu desejo e minha oração. Amém.